Em muitos momentos, nós cristãos acreditamos que Deus só age a partir de nós. Em muitos momentos, nós cristãos acreditamos que Deus só se faz presente na igreja. Fora da igreja, Deus não se faz presente, Deus não age. Em muitos momentos nós fazemos acepção de pessoas a partir da dimensão religiosa. Somos intolerantes para com aqueles que professam a fé de uma maneira diferente da nossa. Os judeus cometiam esse erro. Lá no contexto de Jesus, quando nós olhamos para a religiosidade judaica, a gente percebe esse erro sendo cometido. Os judeus acreditando que Deus só agia a partir deles e no meio deles. Infelizmente, quando a gente olha para o nascedouro do cristianismo, a gente percebe que as primeiras comunidades cristãs também reproduzem essa lógica. A gente sabe que os primeiros cristãos, eles eram judeus. E eles acabam reproduzindo essa lógica. A lógica da exclusão e não a lógica da inclusão. Reproduzem a lógica da intolerância. E quando a gente olha aqui para esse texto, a gente vai perceber isso muito claramente já a partir do verso de número 38. Eu quero que você acompanhe comigo. A palavra de Deus diz: disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Nós lhe o proibimos, porque não seguia conosco. Se a gente pudesse propor aqui uma tradução pensando no nosso tempo, é como se a gente estivesse dizendo assim: nós vimos uma pessoa anunciando os valores do reino de Deus, anunciando os valores do evangelho, mas essa pessoa, ela não é da igreja. Ela não faz parte da igreja. Ela não é como um de nós, que vem à igreja dominicalmente, que participa das atividades comunitárias. E aí, como ela não faz parte da igreja, como ela não vem à igreja todo domingo, como ela não participa regularmente das atividades comunitárias, nós resolvemos então proibir essa pessoa de anunciar os valores do reino, de anunciar o evangelho. E aqui, irmãs e irmãos, a gente precisa ler esse texto à luz daquilo que a gente viu no capítulo anterior, à luz daquilo que a gente viu nos textos anteriores, onde há uma discussão entre os discípulos de Jesus
acerca de quem é o maior, de quem é o mais importante, de quem é superior. Aqui, de alguma forma, o que a gente vê é a comunidade dos discípulos fazendo acepção de pessoas. Eles se consideram mais importantes, eles se consideram superiores, eles se consideram melhores. E porque se consideram melhores, eles acham que pessoas que não fazem parte daquela comunidade de discípulos mais próximos de Jesus não podem fazer aquilo que eles fazem. Há um teólogo católico chamado Karl Rahner. Ele desenvolve um conceito, eu já citei isso aqui num outro momento, mas ele desenvolve um conceito que é o conceito de cristão anônimo. Cristão anônimo. Eu queria que você fizesse um exercício, pensasse, não precisa me responder não, é para você pensar. Você conhece pessoas cristãs fora do âmbito da igreja? Vou aprofundar um pouco mais. Você conhece pessoas cristãs, autenticamente cristãs, quando você olha para a vida dela, você vê os valores do evangelho na vida dela? Você conhece pessoas cristãs fora do ambiente da igreja que parecem ser muito mais cristãs do que outras que estão dentro da igreja, aqui bem perto da gente? Vou aprofundar um pouco mais. Um pouquinho mais. Vai doer um pouquinho agora, viu? Você conhece pessoas cristãs que não estão aqui conosco, mas que quando você olha para a vida delas, você vê ali os valores do evangelho e em dados momentos você percebe que elas são mais cristãs do que eu e você? E que elas se comportam de forma mais cristã do que eu e você, que estamos aqui neste domingo, aqui e agora, na igreja? E às vezes, elas professam a fé de uma maneira muito diferente da nossa forma. Elas não se declaram cristãs. Algumas sequer dizem professar algum tipo de fé. Mas olhando para a vida delas, você vê elementos da palavra, do evangelho, do reino de Deus, mais até do que olhando para a sua própria vida, em alguns momentos. O evangelho aqui está ensinando, ou procurando ensinar aos discípulos, e aí isso está bem expresso no verso 39, ele diz assim: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. E aí no verso 40 diz: pois quem não é contra nós é por nós, ainda que sequer saiba disso. Quem não é contra nós é por nós. E aí no verso 41 ele explicita isso. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E aqui a gente tem um elemento importante, né? A gente começa a entender, a compreender a fé, não a partir daquilo que se fala, a partir daquilo que se diz, a partir daquilo que se expressa com os lábios, mas a partir daquilo que é feito. É feito.
O texto está dizendo: porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, aquele que faz, aquele que presta assistência, aquele que atende à necessidade do outro, aquele que se preocupa com o outro, aquele que se oferece para ser de alguma forma suporte na vida do outro, de modo algum perderá o seu galardão. Então aí está a primeira verdade do texto. Não pensemos nós que Deus só age a partir da nossa vida ou no nosso meio. Deus age onde Ele deseja agir e a partir da vida de quem Ele desejar agir. A gente não pode jamais fazer acepção de pessoas. E aí, a partir do verso de número 42, o texto muda aí um pouco o foco. Claro que há um link com aquilo que Jesus acabou de dizer, mas ele agora começa a olhar para a vida dos discípulos propriamente, que se consideravam melhores e superiores e que faziam acepção de pessoas, e ele vai dizer assim: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Ou seja, vocês estão aí preocupados, né, com aqueles que estão fazendo o que é correto. E vocês parecem não estar preocupados com aquilo que é incorreto. Vocês estão olhando para a vida dos outros, é o que o Evangelho está dizendo. Vocês estão olhando para a vida dos outros e tomando conta da vida dos outros, ao invés de olharem para a vida de vocês mesmos e perceberem aquilo que vocês fazem de errado, de equivocado. O reverendo Carlos Alberto gostava de uma expressão e eu aprendi isso com ele. Não tem religiosidade mais doentia do que essa: eu tomo conta da sua vida e você toma conta da minha vida. Ele vivia dizendo isso. Não tem religiosidade mais doentia do que essa: eu tomo conta da sua vida e você toma conta da minha vida. E como tem gente assim, tomando conta da vida dos outros, ao invés de olharem para si mesmos. E aí, a partir do verso 43, o texto vai dizer isso: e se tua mão te faz tropeçar, corta. Pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Claro, gente, que a gente aqui está falando de um texto lá da antiguidade, a gente está diante de um estilo literário, de um gênero literário. Então não é para ninguém cortar a mão não, tá? Aqui a gente tem uma linguagem de exagero, uma figura de linguagem. Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. É como se o texto estivesse dizendo assim: é para sempre. A dor é para sempre, é eterna. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Então, arranca a mão, corta o pé, arranca os olhos. Uma figura de linguagem que tem a ver com exagero. O que o texto está dizendo é o seguinte: a mesma intensidade que vocês têm de fazer acepção de pessoas,
e de acharem que vocês são melhores, superiores, e que por isso pessoas que fazem até mais do que vocês algo de bom, mas porque não estão aqui junto a vocês, vocês acham que podem proibir essas pessoas de fazerem o que elas estão fazendo? Vocês deveriam usar essa intensidade para olhar para dentro, para perceber aquilo que vocês têm de equivocado. E aí o texto vai falar aqui de mão, né? A gente usa a mão para pegar as coisas e às vezes pegar aquilo que é do outro. Roubar. Existem formas da gente roubar. O texto vai falar de pés. Os pés a gente usa para se locomover. Talvez a pergunta aqui seja: por onde é que você tem andado? Quais os caminhos você tem trilhado? Por quais caminhos você tem percorrido? E o texto vai falar do olho. O olho a gente usa para enxergar, para ver. Para onde a gente tem mirado o nosso olhar. Como tem sido o nosso olhar? Quando a gente vê a alegria do outro, como é que a gente vê isso? Quando a gente vê o outro prosperando, sendo feliz, como é que é esse nosso olhar? É um olhar que traz alegria para a gente? Ou é um olhar de inveja, de alguém que fica triste por conta da felicidade do outro? Talvez o texto aqui esteja dizendo para aqueles discípulos e dizendo para nós o que a gente tem dentro da gente que precisa ser mudado. O que a gente tem dentro da gente que precisa ser retirado para que a gente possa colocar outra coisa no lugar. O que a gente carrega na nossa vida que precisa ser melhorado. Para de olhar para a vida dos outros, para de tomar conta da vida dos outros e começa a olhar para você e se perguntar diante de Deus, honestamente, o que Deus deseja para a sua vida. O que Deus deseja que você mude em você para que você se torne uma pessoa melhor. Talvez esteja aí a segunda lição importante desse texto. E aí no verso 49, o texto encerra dizendo: porque cada um será salgado com fogo. O fogo lá na antiguidade, ele é um instrumento de purificação. Por isso que o texto, quando fala do batismo, o evangelho, quando fala do batismo, ele fala do batismo com água e com fogo. Água e fogo são elementos de purificação. Então o texto diz aqui: porque cada um será salgado com fogo. Cada um passará pelo fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós e paz uns com os outros. É interessante que o texto aqui termina falando de paz uns com os outros. Quem são esses outros aqui? Não são só os discípulos mais próximos. O texto começa falando daqueles que estão fazendo um monte de coisas boas e que eles querem proibir. Porque acreditam que são melhores e podem proibir os outros de fazerem o certo, de fazerem aquilo que é bom. O texto vai dizer: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O texto está dizendo: olha, ao invés de vocês declararem guerra com os outros, vocês precisam ter paz com as pessoas.
E ao invés de se preocuparem com os outros, vocês têm sal em vocês. A pergunta é: isso tem feito alguma diferença? Eu tenho sal em mim mesmo. Você tem sal em você. Por onde a gente passa, a gente tem salgado? A gente tem trazido o Evangelho? A gente tem temperado a vida das pessoas, os lugares por onde a gente passa, com o Evangelho, com os valores do reino? A sua vida é uma vida que, quando as pessoas olham para ela, elas veem os valores do Evangelho da mesma forma que quando vocês olharam para a vida daqueles que vocês quiseram frear e silenciar, vocês viam o Evangelho nelas? Porque a gente olha para a vida das pessoas e vê o Evangelho nas pessoas. E aqui os discípulos queriam frear essas pessoas porque elas não estavam junto a eles, juntas deles. E quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? Elas veem sal? Elas veem luz? A gente ilumina? A gente salga o mundo, a terra, a sociedade? Ou a gente não tem sabor? Porque o texto é claro. Se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Você é o quê? Você é sal, que salga, que tempera, que transforma? Ou você é alguém sem sabor? É alguém que, quando os outros olham para você, não veem os valores do Evangelho. Pensa nisso, reflita sobre isso, que assim Deus nos ajude, que assim o nosso Deus nos abençoe, nos oriente, nos guie. Amém.